Quando a gente fala da Umbanda, a gente está falando de amor, de caridade, fraternidade, a gente está falando de ajuda, de entrega. E quando a gente fala de Exu, que trabalhando dentro dos terreiros de Umbanda, ele está fazendo a caridade, é a Umbanda trabalhando. A gente fala de um caboclo fazendo a caridade dentro de um terreiro, a gente está falando de Umbanda. Fala de um preto velho, a gente está falando de Umbanda. Hoje o nosso Saravá, você que está com a gente aqui sempre sabe que cada semana a gente reverencia uma entidade, um guia, um orixá. Hoje é pedindo as bênçãos desse orixá também, mas a gente pedir a bênção e louvando as entidades que trabalham no terreiro. Então hoje a gente falando de Tranca-Rua, aquela entidade que você ama, que você respeita, que atende as pessoas amorosamente dentro do nosso terreiro. E quando a gente fala de seu Tranca-Rua, a gente está falando do guardião, a gente está falando de um protetor, a gente está falando de uma entidade também de cura. Sim, Exu traz muita cura para a gente. Longe das pessoas imaginar que Exu só vem para cuidar de amor, de trabalho, do sentimento afetivo dentro do terreiro. Pelo contrário, ele vem para cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Cada guardião, cada entidade tem a facilidade, a condição para ajudar cada um de nós, porque eles já vivenciaram essa experiência que a gente está passando na Terra. Então, abrir o coração e pedir com fé, com devoção e acreditar naquilo que você precisa, que eles, quando a gente pensa no guardião, a gente pensa no espírito trazendo proteção a gente, trazendo a segurança, mas é mais que isso, é a nossa segurança principalmente espiritual, é a nossa paz de espírito. O que a gente mais precisa senão a paz? E eles vêm ajudar a cuidar da nossa paz, ajudar a estabelecer a paz no nosso lar, no nosso trabalho. Então você acredita, a gente até orientou para todo mundo que está com a gente hoje, colocasse a oferenda para ele, uma cachaçinha do lado de fora de casa. Na nossa casa a gente reverencia os Exus, sim, pedindo a força de Exu. Está na rua, está na estrada, os pontos de força de Exu é a encruzilhada, é o lugar onde a gente mais reverencia Exu. E quando a gente vai oferendar, a gente oferenda na rua, pedindo essa proteção para aquele que trabalha no seu ponto de força. Assim como a gente vai pedir para o Oxum, a gente pede na cachoeira, a gente quando vai fazer uma oferenda, no ponto de força dela, São Jorge, Ogum, para a gente que acredita no secretismo e trabalha junto. Quando a gente fala de Ogum, a gente vai na linha de ferro, a gente vai no caminho, nas estradas. Exu, na encruzilhada, nos calungas, na praia, né, onde reina o Molu. Laroê, seu Tranca-Rua. Laroê, todos os Exus que protegem as nossas casas, os nossos terreiros, protege toda a humanidade. Seu Capa Preta, na nossa casa, o nosso mentor, seu Tata Caveira, os Caveira. E cada casa tem uma linha que traz ali com o mentor, protegendo, assistindo. Na nossa casa, seu Tata Caveira, mas seu Tranca-Rua é um dos Exus que está em todos os terreiros. É bem difícil a gente encontrar um terreiro que não tem seu Tranca-Rua reverenciado. E aí tem região que reverencia mais Exu Tiriri, outro o seu Capa Preta, e está tudo certo, de acordo com a energia, a vibração, a energia do dirigente que está comandando o trabalho. Quando a gente fala de Exu, o corpo vibra, a matéria vibra, a gente sente a energia, a gente sente pulsar, porque são espíritos que estão na esfera da Terra, está muito próximo daquilo que a gente precisa materialmente. E é eles que vai nos direcionando, levando a gente até os nossos orixás, os nossos guias, para que a gente possa caminhar. E muitas das vezes a gente fica entristecido, cansado, ora desanimado, ora as coisas começam a não dar certo. Para quem está aqui com a gente, é médio, e todos nós somos médio, é trabalhador, do bem na seara, é uma pessoa que quer o bem, que quer a sua melhora. E quando a gente se propõe a seguir algo que eleva o nosso espírito, sempre vem as barreiras, não tenha dúvida disso. E para nós que somos médios, a gente sempre acaba absorvendo energias. Manter um padrão, a vibração, a energia, uma frequência elevada, a defumação é uma das ferramentas para nos ajudar a isso. Limpar e purificar o ambiente de energias, às vezes, do próprio cansaço do dia a dia, a própria melancolia de algum dia, situações que não deu certo. E qual de nós, às vezes, não amanhece entristecido, enraivecido, né? Quantas vezes a gente não acorda, às vezes, meio dando um chute para lá, um chute para cá e falando que não precisa. São circunstâncias da nossa caminhada, do nosso dia. E aí, claro que a gente abre o caminho para uma série de vibrações que não faz parte, a gente está com elas. Então, quando a gente acende um incenso, assim como quando a gente acende a vela, quando a gente faz a nossa reza, que tem um valor fundamental hoje,
Daqui a pouco a gente tem a nossa oração aqui, a nossa reza, pedindo a sua tranca-rua por todas essas 200 pessoas que estão com a gente e mais aquelas que vão vir e todos esses nomes que vocês colocaram aqui no comentário. Quando a gente faz na nossa casa, a gente faz o Evangelho, pedindo a proteção, sempre a inspiração do Cristo. Quando a gente coloca uma vela, a gente pede a iluminação, e esse é o papel da vela, nos iluminar. A gente muda a frequência. Aí a importância da gente fazer a defumação. Um dia bom é na segunda-feira que está começando o dia, ou no domingo, começando a semana. Sempre no final do mês você faz uma pedindo a limpeza na tua casa, e no início do mês você faz pedindo abertura para aquele mês que vai se iniciar. Seu tranca-rua é também um abertor de caminhos, ajuda a gente na nossa proteção. E aí quando a gente faz e pedindo, e você pode fazer nessa energia, coloca um ponto de Exu, principalmente se você quer que traga força, coragem, disposição, porque Exu é também energia de ação, de movimento. A gente está aqui para algo mais, a gente está aqui para se elevar, para a gente transmutar tudo aquilo que não precisa mais no nosso espírito e progredir, crescer. E quantas vezes a gente coloca a responsabilidade na culpa do trabalho, na ausência de trabalho, ora num relacionamento, ora nas pessoas que a gente convive, né? E é um ledo engano a gente colocar o nosso sentimento, a responsabilidade no outro, no filho, na filha, na mãe. Tudo aquilo que a gente sente é nosso, tudo aquilo que está em nós, ferindo, sofrendo, as dores, os problemas que você passa, são situações nossas. Quando a gente percebe isso, o outro é só um gatilho para que a gente sinta essa dor, para que a gente trabalhe essa área que está frágil na nossa vida. E aí quando a gente pede aos guias, pede a inspiração, fica mais fácil a gente ter essa compreensão e a gente continuar a nossa caminhada. Tem tranca-rua das almas, né, de vários nomes, de acordo com o que ele manifesta. De repente na tua casa, onde você frequenta, você não coloca a capa preta no Exu, de repente você trabalha, às vezes o Exu sentado, tem lugar que ele não fala, como na nossa casa o seu Tatá não fala, tem casa que acende a vela preta, outras não acende a vela preta. Eu particularmente gosto de acender a vela vermelha e preta, que é uma das cores do seu tranca-rua, e aí firma a energia de ação, de movimento, o amor, a paixão pela vida e também a energia da Mãe Terra. Quando a gente coloca a vela preta e vermelha, a gente está firmando a proteção. Quando você vê alguém de preto, você sempre se sente seguro, inspira segurança. A cor preta, ela traz para a gente a proteção, já é o símbolo da proteção na cromoterapia. Quando a gente pensa nessa energia, então a vela preta, a gente está buscando para a nossa áurea essa proteção. E aí quando a gente sente às vezes meio desanimado, sem essa energia de ação, coloca a velinha, pede o axé, pede a firmeza. Quando a gente chega na casa de reza, nos terreiros, a gente chega cheio de amor e cheio de vontade, de esperança, a gente está buscando um amparo. E aí para a gente não interessa se está ali seu tranca-rua, se está seu capa preta, se está seu tatacaveira, pombogira, caboclo, preto velho, a gente está buscando um alimento para a nossa alma. E a gente entra com tanta devoção, com tanta crença, que aquilo faz a gente conseguir o que a gente deseja. Com o passar do tempo, a gente não pode perder essa fé. Aquele alimento, aquela vontade que você tinha no teu início dos trabalhos, é preciso que você motive isso sempre, porque isso é natural, que a gente que venha o desânimo, que venha a descrença, mas isso é para quem não acredita, porque mais que acreditar nessa entidade que é linda, maravilhosa e nos ajuda, é acreditar na fonte maior que são os orixás, que é Deus, e acreditar em você. Caboclo da Mata sempre lembra para todos que aparecem no terreiro: filho, você chegou aqui, lembra do Pai Celestial, bate a cabeça para ele e diz: Pai, aqui eu estou por ti, aqui eu estou pela minha espiritualidade. E aí quando a gente faz isso, a gente abre caminho para todas as entidades, para seu tranca-rua conseguir nos ajudar. Porque no nosso campo vibratório só entra a energia que a gente permite. No nosso campo de vibração, na morada do nosso espírito, que é o nosso corpo, só vai entrar aquilo que a gente permite, pelo nosso padrão de vibração. Então a entidade também não tem condição de nos ajudar se a gente não tiver a nossa devoção, o nosso respeito. Basta você analisar na sua casa, quem entra na sua casa? Exceto o ladrão, que se você não deixar a porta aberta, do contrário são seus convidados. Pessoas diferentes não entram na sua casa. Não é? E aí para não entrar pessoas intrusas, a gente coloca a trava, coloca uma cerca elétrica, um portão magnético, e aí a gente busca a proteção. Os espíritos de luz não é diferente, um espírito esclarecido não vai acompanhar com a gente se a gente não buscar. E muitas das vezes a gente esquece até sequer de fazer uma oração.
A gente esquece até sequer de fazer uma reza. Quantos e quantos dias a gente passa injuriado, tediosos, com dificuldade, e aí começa, eu faço a reza, não deu certo, eu acendo a vela, não deu certo, faço a oferenda, nada aconteceu, coloquei um ponto de Exu, nada aconteceu. Mas como é feito tudo isso? Né? Eu lembro sempre, as pessoas que afastam da gente, a gente reclama, mas fulano era tão presente, cadê fulano? Mas e você? Você se ausentou. Será que foi o fulano que se ausentou ou você também se ausentou? É aquela historiazinha básica, né? Hoje é o aniversário do seu melhor amigo, você lembrou de cumprimentá-lo? E aí no seu você lembra que ele não te cumprimentou. É preciso a gente procurar, é preciso a gente dar a passagem, é preciso a gente movimentar. Nós não somos santos, todo mundo já sabe disso. A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para crescer. A gente tem muito ego, muita vaidade, muito orgulho ainda e muita necessidade de cura, de melhora. É preciso que a gente comece a buscar cada vez mais, e isso é todos os dias, cotidiano, a nossa cura, né? E aí a gente faz sim a oferenda, e quando a gente faz a oferenda na Umbanda, na nossa casa, a gente não faz o sacrifício, nem mesmo para Exu, e a gente respeita cada religião, cada terreiro que faz, e está tudo dentro do seu ensinamento, dentro do seu fundamento, não tem problema. Mas a gente coloca a oferenda, e hoje também não diferente, a gente colocou a oferenda, a gente coloca os miúdos, coloca um bom bife. Cadê o microfone para o tio Arthur? Quero que ele venha aqui falar da oferenda. Quando a gente faz a oferenda, a gente pede a bênção. Vamos lá, seu Arthur. Arthur veio lá de longe, hoje estava no interior, depois veio, mora lá no Arthur Alvim. E aí amorosamente, não pai, eu vou lá fazer. Arara. Vamos mostrar aqui primeiro, eu mostro e você fala dessa oferenda, olha que força. Quando a gente faz a oferenda, é uma força, e aí a gente sempre prepara, então se você não sabe preparar, eu sempre lembro, peça a bênção do seu pai de santo, de um médium mais velho na sua casa, que te ensine para você preparar a oferenda. O que a gente colocou nessa oferenda? Arara. Arara. Ligou o microfone dele aí? Tá ligado? Essa oferenda hoje a gente... Primeiro de tudo, né, gente? Eu falo que a oferenda, ela é um ritual, mas você poderia colocar a melhor coisa se você não colocasse sua fé, sua devoção, seu amor. Então, a magia da oferenda, primeiro, é o sentimento que a gente coloca nela, né? Mas falando do físico... Aqui nessa oferenda hoje a gente colocou farinha de mandioca, trabalhada no dendê, e aí a gente colocou fígado também, passado no dendê, e aí a gente ainda colocou pimenta e cebola. Arregou de cebola e tá cheiroso, Isso. tá gostoso. A oferenda, você tem que ter vontade de saborear, você tem que ter vontade. Tô aqui morrendo de vontade de dar uma mordida nesse fígado. Essa é a oferenda que a gente oferece. Só que a oferenda a gente não come, a gente não vai comer, a gente vai oferendar. Quando a gente oferece, às vezes, uma fruta, alguma coisa, a gente até oferenda na intenção de depois a gente serve, né? Para essa não, a gente vai depois arriar. A oferenda que você faz para Exu, a gente recomenda, coloca no teu altar, na tua trunqueira. Se você não quer colocar em casa, coloca na trunqueira. Você tem o terreiro, a gente tem a roça, né? A gente faz e põe lá na roça. E essa oferenda, é claro que a gente não vai fazer toda semana, mas você tem uma necessidade, você precisa de um amparo, está precisando de ajuda, e aí você deixa pelo menos um dia na tua casa. Pai Elisa mora num altar, num apartamento, coloca num cantinho onde você tem o seu altar, num canto em casa, não tem problema. E aí depois você despacha. Não tenho condição de levar no Vale dos Orixás, na encruzilhada, deixe então 1, 2 dias, se não for nada tão perecível, dá 3 nó na sacola, leva para fora de casa no lixo e manda embora. Sim. Eu até peço a licença, Elias, porque eu estava fazendo essa oferenda e eu tenho geralmente uma oração que eu faço, e aí eu fiz fazendo essa oferenda. Então, para quem está em casa, né, que não deu para colocar uma oferenda assim, que seja um copo d'água, como o Elias falou, e a gente nem combinou nada, e a oração é bem isso que o Elias falou agora há pouco. Mas pera que você vai fazer a reza na hora da reza, então. Não, sobre a oferenda. Então vai, mas eu quero que na hora da reza você faz a reza. Que e aí todo mundo se prepara, coloca um copo de água em casa, coloca a velinha para participar da reza. Mas ainda falando da oferenda, é importante que quando a gente vai oferecer algo, que ali tem o elemento, tem a folhinha que também representa caminho, Oxóssi. Então não é só para Exu que está ali. Quando a gente pega o elemento, a carne, o animal, a farinha,
a mandioca, a gente tem que pensar que existem outros elementos ali, como o sol que está na mandioca, como a água. Então, a gente olha ali para a oferenda, mas existe muito mais elementos trabalhando naquele alguidar para todos os campos da nossa vida, seja, né, para o emocional, tem a energia da água ali na cebola, que está concentrado na cebola, seja para o que for ali na oferenda, tem todos os elementos, e é importante a gente falar, né, porque a gente às vezes se apega, o Exu, a carne, é importante, mas quando a gente coloca de coração, pode ser como ele falou, um copo com água, que está muito bem recebido por eles. E aí dentro do que você ainda está dizendo, a rodela da cebola, a terra que é toda redonda, a energia, Exatamente. que é a limpeza, a cebola tem um poder de limpeza extraordinário. O Agdá de barro, que é o símbolo da terra, Xangô, Nanã, a construção dos A seres. pimenta, o fogo. Orgulho desse moço que está com a gente há tantos anos, né? Que bom que você está aqui, que bom que você pôde vir aqui. Fala de seu tranca-rua agora para todo mundo. Sim. As pessoas falam muito de tranca-rua das almas, né? Eu particularmente tenho... Ele falou assim, pai Elias, eu não vou falar hoje, não me ia coloca falar. no microfone. Eu tenho o prazer e a bênção de trabalhar com o tranca-rua de Imbaré, que é uma outra linha de tranca-rua. E aí, fazendo essa oferenda, para quem está em casa agora, tranca-rua não só tranca, mas ele também destranca, que é importante falar sobre isso. Então, destranque todas as passagens da minha jornada, destranque toda prosperidade material e espiritual, destranque o meu coração das amarguras, destranque o meu sustento de cada dia, destranque meu corpo material da agonia, do desespero e da aflição, que me perturbam ao cair da noite. Destranque meus negócios e meus empregos, para que eu possa estar bem no meio material e espiritual. Destranque toda a minha família e todo o mal que nos rodeia. Eu ouvi uma frase, uma vez, do tranca-rua de Imbaré, que ele deixou para mim, que só é possível ver as estrelas ao cair da noite. E às vezes a gente pensa, nossa, que escuridão que eu estou passando, seja no relacionamento, seja no profissional, seja com família, ou seja até com aquela doencinha, com aquele momento de aprendizado. Eu falo para as pessoas mais próximas que, graças a Deus, hoje eu aprendi que eu não tenho problemas. Eu tenho situações que precisam ser superadas e aprendidas todos os dias. Então, se você está naquele momento em que você está pedindo oração, seja para qual campo da sua vida for, lembra que é somente na escuridão que a gente consegue ver o brilho das estrelas no céu. Então, não olha para baixo, para a sua escuridão. Contemple o céu e veja o brilho que você é e a estrela que com certeza habita em você, no seu espírito e para o caminho da vida. Muitos médiums, muitas pessoas estão em casa, mas como que você soube que você recebia tranca-rua, né? Olha, Elias, demorou muito, tá? Não foi da noite para o dia, não. Hoje eu fico até surpreso que, né? Tá tudo muito rápido. Foi muito trabalho com o seu Tata Caveira, de anos e anos e anos, e numa gira de Exu lá na Roça do Caboclo, quando o seu Tata Caveira veio na minha frente, ele não fala, mas para quem abre o coração, ele fala. E aí veio tranca-rua de Imbaré. E aí a gente tem uma certa resistência, né? Eu sou de Xangô, mas tranca-rua de Imbaré, aí a gente já corre pro Google. Mas tranca-rua de Imbaré nem é de Xangô. Mas aí, na minha consciência, o tranca-rua de Imbaré veio e me deu um tapa na minha própria cara. E segue o coração, deixa eu trabalhar. Na nossa casa a gente não tem o hábito de batizar a entidade, ou o próprio caboclo nos ensina a deixar desenvolver natural, e a entidade vai se denominar e ela vai trazer essa energia. Exatamente. E aí, com o passar do tempo, isso vai ficando tão claro, tão sereno quanto essa entidade trabalha. Para você que está chegando no terreiro hoje, para você que está começando no terreiro, quantos anos você tem de Umbanda? 19, vai pois fazer é. agora. 19 então, de calma, 19 você chegou faz 2 anos, né? Quer entender tanta coisa, e quanta coisa ainda falta a gente entender. Ainda não sei um monte, até hoje não sei o nome, deixa o mirim. Né? Mas está aí trabalhando e é uma energia que eu adoro também. O nome é o que menos importa quando a gente vem com fé, com devoção, e aí a confirmação vem numa borboleta que passa na rua, numa pessoa que está na rua com a camisa do tranca-rua na frente,
no logo do caminhão que passa na estrada. Abre um livro. E essas confirmações que vêm do coração, Uma não outra tem entidade preço. fala natural, sem você perguntar nada. É isso aí. E as melhores mensagens, os melhores passos que a gente toma é quando a gente abre o coração e não abre a boca e vem a resposta que a gente precisa. É verdade. Né? Quando a gente fica perguntando muito, questionando muito, sempre às vezes distorce, é deixar natural e confiar, porque a comunicação dos espíritos com a gente é telepática. A comunicação dos espíritos realmente esclarecidos não é como a gente fala. Às vezes as pessoas ficam me perguntando, então o seu Tatá vai falar, seu tranca-rua vai dizer você, olá Arthur, saravá Arthur. Isso é uma fala nossa. Né? Você sai daqui, atravessa a fronteira, você já tem que usar uma outra língua. Você não conversa o mesmo idioma. E imagina energeticamente, esses espíritos, ele vem nesse arquétipo, mas ele não é essa imagem que a gente colocou, ele não é o seu tranca-rua que a gente visualiza. É um espírito que desceu nessa energia, nessa frequência para trabalhar com a gente. E muitas das vezes as pessoas assustam que o espírito vem, faz um algazarro, ou às vezes não sabe nem conversar, falar. Não necessariamente ele não tem a luz, ele está se preparando para realmente se manifestar e trabalhar. E é todo um processo de aprendizado do médium, do espírito. Mas Pai Elias, ele não é um espírito de luz, não é uma energia evoluída, não é um ser de luz. Sim, ele está vindo até a gente, ele está se preparando. Quando você vai para um lugar totalmente desconhecido, cultura diferente, que você não conhece ninguém, você lá é simplesmente um ser. Demora para você chegar no lugar, se adaptar, conhecer, conseguir falar com as pessoas, se comunicar. Não é diferente, gente. Eu, aproveitando que vai ter flecheiro na próxima live, né? Falando até de caboclo, que nem é, com a licença dele. Mas tá tudo junto, olha aí tudo atrás. junto, né? Que às vezes eu acho que até o mesmo, né? Eu, quando tô com o Trovão, eu tô com o Tranca-Rua. O Trovão, que é o caboclo, que eu também tenho o prazer de trabalhar. Eu saí de uma gira de caboclo, era novinho, tinha os meus 17 anos ainda, e cheguei em casa e veio na cabeça, Trovão da Mata. Eu falei, mas trovão? Aí corri no Google, né? Não achei nada. E aí eu achava que era ser pena branca, pena vermelha, pena alguma coisa. E aí na outra terça-feira eu tive a confirmação que era. Então a gente não tem que se preocupar com o nome, com o que usa, com o que vai deixar de usar. Nós temos que se permitir sentir. Porque o que mais importa é a gente se permitir sentir. E aí quando a gente sente, está tudo certo, está tudo dentro dos planos de Deus e dos orixás. Né? Entrar na frequência da entidade, permitir com muito respeito que ela trabalhe, que ela traga a caridade. E é engraçado, Elias, porque aí eu falo com outros médios que trabalham com tranca-rua, e aí eu falo, nossa, sua entidade fez isso? Nossa, a minha também fez isso. E aí a gente vê outros templos, outros terreiros por aí, e seguem toda a mesma linha, seguem todo o mesmo padrão, né? Isso é muito mágico. Isso é mágico da Umbanda. Você vai na Umbanda lá no Rio Grande do Sul, vai no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, e pessoas que nunca comunicaram. Hoje a gente tem a internet, faz uma comunicação rápida, mas isso antes, quando não tinha internet, você via um caboclo trabalhando, de repente no terreiro tinha uma cultura, uma doutrina diferente ali, administrativa, mas as entidades trabalhando era a mesma energia. A gente sente isso perfeitamente. Exu ajuda a gente na cura? Com certeza. Exu é uma entidade que vem ajudar em todas as áreas que a gente atua. Quando a gente fala de Exu, de Pombogira, a gente trabalha dentro da Umbanda com eles na linha da esquerda. A linha da esquerda é a energia que trabalha a esfera nossa da Terra. E eu sempre falo, a maioria de nós ainda estamos no tripézinho do sexo, desejo, alimentação e dinheiro. A maioria de nós vibramos nessa esfera ainda. É difícil, quando a gente evolui, a gente sobe um pouquinho. Essas entidades vêm trabalhar justamente a necessidade da Terra. E aí, por isso que parece todo estranho, quando fala, e as religiões cristãs tem toda uma... coloca toda uma situação contra essas falanges, responsabilidade nossa também, umbandista, às vezes de colocar o Exu como um demônio também, ou que Exu é assustador, Exu vem com o tridente. É preciso a gente fazer o nosso serviço de casa e a gente mostrar que essas entidades usam esses adereços para um trabalho espiritual, para uma magia espiritual. Nada além disso. E segundo, é preciso que a gente entenda que nenhuma entidade, nenhum espírito na Terra tem poder de fazer mal ou bem para a gente. Eles são facilitador daquilo que a gente escolhe, das nossas escolhas. Então é importante a gente pensar
nos nossos caminhos. Agora eles são espíritos que trabalham nessa esfera. Quando a gente vai buscar uma ajuda para uma pessoa que tem uma dependência de um vício, e aí a pessoa que já vivenciou toda essa situação, ela tem uma maestria para lidar com essa pessoa, ele se torna um profissional muito mais hábil, é uma linguagem de igual para igual. Quando a gente fala com dois profissionais que trabalham na mesma área, eles falam com uma mesma linguagem. Quando a gente fala essas entidades trabalhando nessa energia, porque ele já vivenciou tudo isso, ele sabe as dores que a gente passa, as aflições. Mas longe de Exu realmente vir de uma maneira negativa, pesada, e eu não vou ficar citando aqui o que todo mundo já fala. Exu é sim luz na medida que você irradia a luz e que você busca essa luz. Então peça com muito axé. Mas para eles, então, por que você oferenda a carne? Por que você oferenda ainda algum material para essa energia? A gente não está oferecendo para essa tranca-rua. É um ledo engano você pensar que a entidade vai vir comer essa oferenda, que ela vai vir benzer a vela que se acendeu ali para caboclo. Quando nós fazemos isso, a gente se coloca nesse padrão de vibração pedindo a cura, a gente se preparou. É uma egrégora que se forma, é um portal que se forma para a gente entrar nessa irradiação. A oferenda é um ato de gratidão, é um ato de bênção, é um ato de conexão à vibração que você está precisando. Que seu tranca-rua continue nos ajudando e ajudando a todos que estão com a gente, a todos que estão presentes, a todos que estão precisando de cura. Quando a gente coloca a cachaça, nada mais é que simbolizando ali toda a purificação, toda a limpeza, a vitalidade, a energia que está em um dos alimentos mais nobres dentro que ajudou toda a nossa cultura, que é a cana de açúcar, que é a cana, né? De onde vem a cachaça? Da cana. E aí quando a gente oferenda a suquinha para o Cosme, a gente está oferecendo o doce, todo o símbolo, então tem toda a história por trás. Quando a gente coloca ali o charuto, a gente está lidando com a erva mais antiga no nosso país, que é o fumo. A gente está colocando uma erva para ele fazer todo o ritual de limpeza que as pessoas precisam. Não tenha receio de pedir a bênção a Exu. E aí alguém perguntou aqui, mas por que cultuar Exu fora de casa, se ele tanto nos ajuda? Porque nós somos Umbanda, a gente aprendeu assim, isso é um dos ritos da Umbanda e é um dos firmamentos da Umbanda, aonde você busca um médium. Se você tem uma condição, se você tem o privilégio de ter uma condição, um amigo médico, ele te atende em casa. Do contrário, você vai no hospital, vai numa clínica. Se você precisa de um bombeiro, aonde você busca um bombeiro? E é mais ou menos assim para a gente entender onde é o campo de força de Exu. Aonde a gente estuda o tempo todo e a gente aprende que é o campo de força. É ali que a gente vai buscar. O que a gente pede? Agora eu vou poder reverenciar Exu em casa? Claro, só que são energias muito mais densas, muito mais matéria. E aí não existe certo ou errado, é a maneira que você acredita. E se você coloca a vela para Exu dentro de casa, a vela preta, está tudo certo, não tem problema. A gente aprende, a gente ensina. Buscar o campo de força do orixá é um ponto. Quando a gente chega na praia, aí você vai saudando, sabe, os marujos, sabe, os marinheiros, Dona Iemanjá, Ogum Beramar, o Molu que reina ali nesse campo, que vai findando todas as energias. Quando a gente chega na mata, é inevitável a gente já não sentir ou ouvir o assobio do caboclo, o canto de Jurema, os pássaros cantando, é a energia de Oxóssi vibrando, Ossanha, a gente logo pensa na caipora. Quando você está na pedreira, é difícil você não se remeter. Quando você vê uma pedra bonita, Xangô, já logo traz a firmeza de Xangô. Trovejou para a gente em Ansan, conversando com a gente, o raio, né, o vento. E é assim que a gente vai buscando.